Olá, eu quero começar o programa hoje falando sobre a nova aliança apresentada no Novo Testamento. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, vem apresentando a nova aliança que o nosso Senhor Jesus deixou aqui. E quando a gente começa a ler esses versículos, dá-nos a entender de que agora nós vivemos embaixo do Espírito e não embaixo da lei. Olha o que falam alguns textos, alguns versículos. Por exemplo, o versículo 3 está dizendo o seguinte: esta aliança está gravada em placas de pedra, não está gravada em placas de pedras, mas em coração humano, em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. E Ele em quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Quando a lei que traz morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. E lá no verso 14 diz assim: mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem o livro da Antiga Aliança, o Velho Testamento, a mente deles está coberta com o mesmo véu, e esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Dá-nos a entender de que a lei foi o passado, agora é a nova aliança, é o Espírito de Deus que nós devemos viver, porque nós não temos capacidade para viver a antiga aliança, a lei que mata, mas agora é o Espírito de Deus. É Ele que nos capacita a viver. Mas como assim? Será que nós estamos ensinando o tempo todo algo errado? Guardar os mandamentos de Deus, a lei eterna? Porque dá-nos a entender isso nessa nova aliança. Como explicar essa questão? Essa e muitas outras você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo, muito obrigado por você já estar aí acompanhando, começando o programa Na Mira da Verdade, pois agora, a partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência mais uma vez e já vamos começar o nosso programa cumprimentando meu amigo professor Leandro Quadros. Como é que tá, professor? Tudo bem? Graças a Deus estou aí contente por estarmos em mais um Na Mira da Verdade, mas antes eu queria pedir desculpas, Tito, aos nossos telespectadores de Vitória no Espírito Santo, porque hoje eu passei por alguns probleminhas aí de saúde e acabei me esquecendo de pegar os nomes que eu havia anotado para mandar abraços hoje, não é? Então eu vou mandar um abraço de forma geral para todos os irmãos de Vitória, Espírito Santo, Cariacica também, porque lá nós tivemos a Casa Aberta, que é uma feira de livros cristãos que acontece anualmente. Que Deus abençoe a cada um de vocês e obrigado pelo carinho que vocês têm para conosco e para com o programa Na Mira da Verdade também. Ok, professor, eu queria mandar um abraço também especial para o pessoal de Fortaleza que está nos acompanhando ali, o seu Germano, a Dona Maria e muitos outros que acompanham a nossa programação pela Sky. E eu quero dizer a você de Fortaleza que logo, logo nós estaremos em canal aberto aí pelo canal 25, tá bom? Então, em breve, Fortaleza receberá a Novo Tempo, o canal da Esperança, em canal aberto 25 UHF. Um abraço a vocês que nos acompanham já através da Sky e a todos no Brasil inteiro que nos acompanham pela Sky no canal 14. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Professor,
Vamos, meu amigo. Eu estava procurando aqui a pergunta aqui, quando nós abrimos o programa hoje falando sobre a nova aliança, tem um questionamento que chegou a semana passada de uma irmã, com muito carinho. Eu queria ver se eu achava ela aqui agora. Enquanto você procura, eu vou mandar um abraço para 4 pessoas que eu lembrei o nome. Ok, um abraço então vamos muito carinhoso para o Newton, a esposa dele, a Josi, o Guilherme, o filhinho e a Laurinha também, né? Essas 4 pessoas, essa família tão querida, nos recebeu com tanto carinho, com tanto amor nesse final de semana. Que Deus abençoe, meus amigos, a vocês, e obrigado por tudo que fizeram por nós aí. Ok, a pergunta é a seguinte, professor. Quem mandou essa pergunta, ela chama-se Vânia, e ela diz o seguinte: professor Leandro e o nosso amigo Tito, sou da Assembleia de Deus, não perco o programa, pois devo a Deus em primeiro lugar e a Novo Tempo o meu crescimento espiritual. Com tudo que tenho aprendido, amo todas as programações e, em especial, o Na Mira da Verdade. E, por favor, professor, me esclareça o que quer dizer a nova aliança em 2 Coríntios, capítulo 3. Agradeço pela resposta. Um abraço a você, Vânia. A sua pergunta está na mira da verdade. Professor, a questão da nova aliança, eu estava lendo esse capítulo aqui antes de a gente começar, dá uma ideia clara de que hoje nós não vivemos mais embaixo da lei, e sim pelo Espírito de Deus. Quando Jesus esteve aqui, ele disse que a partir de agora é o Espírito de Deus. Como que a gente pode explicar isso? Afinal de contas, todo o tempo nós estamos falando aqui das leis, dos 10 mandamentos que foram cravadas nas pedras pelo dedo de Deus, que representa a eternidade. Isso entra a questão do sábado e tudo mais. Como explicar a nova aliança apresentada em 2 Coríntios 3, professor? Pois olha, antes de explicar esse texto, primeiramente eu queria agradecer a essa nossa querida amiga irmã pentecostal da Assembleia de Deus por sua pergunta. Todos os irmãos da Assembleia de Deus pentecostais são muito amados por nós, porque nós sabemos também do carinho que eles têm para conosco. E nós queremos, através do programa Na Mira da Verdade, ajudá-lo a continuar crescendo na graça de Cristo e compreendendo a palavra dele. Esse é o nosso maior objetivo. E ter você como nosso parceiro nesses estudos, você que é de outras igrejas também, pode ter certeza que para nós é uma grande honra. Mas vamos para esse texto de 2 Coríntios capítulo 3. Realmente, quando você lê os versos, todo o capítulo 3, especialmente os versos 7, 8 e 14 especialmente, parece que o apóstolo Paulo está sendo contra a observância dos 10 mandamentos. Por exemplo, no verso 7, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Então, Paulo está fazendo aqui um contraste entre o ministério, a ministração da lei, e o ministério do Espírito Santo. E interessante é que Paulo está fazendo menção a um episódio que nós encontramos lá em Êxodo capítulo 19, em que Moisés, depois de receber as tábuas da lei, Moisés, por ter tido uma conversa com Deus tão próximo, Moisés passou a refletir no rosto dele a glória de Deus. E quando Moisés desce do Monte Sinai com as 2 tábuas da lei, o rosto de Moisés brilhava. E os israelitas não conseguiam nem contemplar direito o rosto de Moisés por causa que Moisés refletia a glória de Deus. E para que para que as pessoas pudessem chegar próximas a Moisés, Moisés teve que colocar um véu sobre o rosto, porque o rosto dele brilhava sobremaneira, por ele ter tido um contato com Deus. E Paulo está argumentando o seguinte: no momento em que a lei foi dada, o rosto de Moisés ficou glorioso, imagine quanta glória possui a graça de Jesus, que nos é disponibilizada também por meio do Espírito Santo. Então, Paulo está fazendo esse contraste para mostrar a superioridade do ministério do Espírito Santo na nossa vida em relação à ministração da lei.
Agora, perceba uma coisa interessante. Aqui não é dito por Paulo que a lei de Deus foi abolida, pelo contrário. Ele está simplesmente fazendo um contraste entre uma função da lei e a função do Espírito Santo. Aqui no verso 7 chama a lei de ministério da morte. Por quê? Porque a lei, ela mostra que o indivíduo é pecador e, consequentemente, mostra que a consequência do pecado é o quê? A morte, de acordo com Romanos 6, 23. Então, nesse contexto, ela é chamada de ministério da morte, porque ela mostra que eu, pecador, estou morto nos meus pecados. Só que Paulo, ele apresenta o ministério do Espírito Santo como uma forma de nós não sermos mortos pela lei. Ao invés de nós contemplarmos a lei para sermos mortos por ela, agora nós podemos, através de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, irmos à lei, não agora para ela nos servir de condenação, mas agora vamos à lei como um instrumento divino para nos tornar parecidos com Jesus. Na verdade, não é a lei em si que nos torna parecidos com Jesus, é o trabalho do Espírito Santo. Só que o trabalho do Espírito Santo é implantar essa lei no nosso coração, para cada dia nos parecermos mais com Jesus. No versículo 14, quando é dito o seguinte, que o véu tem que ser retirado do cristão para ele poder entender o ministério do Espírito Santo, nós não podemos confundir a palavra véu com a palavra lei, no original grego. O véu que é retirado dos nossos olhos para contemplarmos a glória do Espírito Santo não é a lei. A palavra véu nunca é aplicada na Bíblia à lei. Não é? A palavra véu aqui, ela se refere à ignorância espiritual. Quando o versículo 15 afirma, ou melhor, 16 afirma, que quem se converte ao Senhor tem o véu tirado, Paulo está dizendo o seguinte, quem se converte a Deus tem o véu da ignorância tirado da sua vida. E aí ele pode contemplar o ministério do Espírito Santo na vida dele. Então o véu aqui não é sinônimo de lei. Agora, que Paulo não era contra a lei em si, mas que ele estava simplesmente contrastando uma função da lei com a função do Espírito, nós podemos ler, por exemplo, no que o próprio Paulo disse em Romanos, capítulo 7, versículo 12. Em Romanos 7, 12, Paulo, a respeito da lei de Deus, ele fala o seguinte: de fato, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Perceba que Paulo não poderia considerar a lei em todos os contextos como um ministério da morte, porque para Paulo a lei era santa, justa e boa. Uma lei santa, justa e boa não traz morte. Pelo contrário, ela traz vida àqueles que a obedecem. Agora, a lei tem uma função condenatória. Quando eu sou um pecador e me deparo com a lei, é claro que eu vou perceber que eu estou morto nos meus pecados. E aí eu preciso ir a Jesus. Agora perceba, Paulo mostra uma função da lei aparentemente negativa, até para nos guiar a Cristo, porque se a lei de Deus fosse abolida, você não teria um padrão moral para você ver o quanto você é pecador e para você ver o quanto você precisa de Jesus Cristo. Então, longe de abolir a lei, Paulo está simplesmente mostrando uma função dela, que é condenar o pecador. Mas ele mostra o seguinte, a lei condena o pecador, mas o ministério do Espírito Santo na nossa vida, que nos disponibiliza a graça de Cristo e que nos torna parecidos com Ele, ele é muito superior à condenação que a lei nos proporciona. Claro que Paulo, por falar que a lei é santa, justa e boa de forma geral, ele não iria ser contrário ao que o próprio Davi falou a respeito da lei de Deus. Então, quando Paulo falou que a lei é santa, justa e boa, Paulo está em harmonia com o que Davi falou no Salmo 19, 7 e 8, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração.
Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Então, Paulo não está sendo contra a lei em si, até mesmo porque Paulo utilizava os escritos do Antigo Testamento para a teologia dele. Agora, Paulo ele mostra uma função aparentemente negativa da lei para contrastá-la com o ministério do Espírito Santo. No blog Na Mira da Verdade, ali você pode encontrar um espacinho em que tem uma informação sobre o volume 1 do livro que eu escrevi. No livro, volume Na Mira da Verdade, volume 1, tem uma explicação mais detalhada sobre 2 Coríntios 13 e 14. Pode acessar ali, dar uma olhada e qualquer dúvida a equipe do Na Mira da Verdade estará à sua disposição. Muito bem, professor. Eu queria dizer a você aí, para você participar do nosso programa, você que está aí sintonizando o nosso programa, quem sabe pela primeira vez, este é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Você faz o seu questionamento e a sua pergunta é colocada na mira da verdade e respondida à luz da palavra de Deus. Os seus questionamentos são respondidos baseados na Bíblia. Se você tiver alguma pergunta, basta você mandar para a gente através de um torpedo SMS para o número 129156 6972. 129156 6972 e eu recebo ele aqui na hora. E a sua pergunta vai para a mira. Ou então você pode acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver que tem um espaço ali dizendo que o programa está ao vivo e você pode mandar a sua questão, que eu também recebo aqui na hora, tá bom? Então aproveite, mande a sua pergunta, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Nós estamos aqui para apresentar a você a palavra de Deus. O professor Leandro Quadros te dá a resposta de acordo com a Bíblia Sagrada, tá bom? Professor Leandro Quadros, nós temos meu camarada, várias questões que já estão chegando aqui para a gente através do nosso blog, através do nosso SMS. E você que é twitteiro, você também pode mandar a sua pergunta pelo Twitter. E você já vai ver a interação nossa com você aí no Twitter ao vivo. O nosso Twitter é @Na Mira da Verdade. twitter.com/Na Mira da Verdade. Você entra na nossa página, se cadastre e manda aí as suas perguntas, tá bom? Bom, eu tenho uma pergunta aqui do Márcio, o Márcio de Biguaçu, Santa Catarina, fez um monte de perguntas, então eu selecionei uma aqui, tá, Márcio? E a sua pergunta agora está na mira. A questão é a seguinte, professor. Vamos, meu amigo. Mateus 27, 52 e 53 fala que muitos corpos de santos, homens e mulheres, foram ressuscitados por ocasião da ressurreição de Jesus. Agora, lá não fala que todos os santos foram ressuscitados. Isso quer dizer que muitos ficaram dormindo? Outra pergunta, onde estão estes santos que foram ressuscitados, homens e mulheres? Estão juntos de Enoque, Elias e Moisés ou não? Esses santos que foram ressuscitados, podemos dizer que é uma prova da ressurreição que virá no futuro a nós quando Jesus voltar? Olha aí, professor, uma série de questionamentos. Mas eu acho que a gente pode destacar aqui, a principal é a seguinte. Lá diz que alguns santos foram ressuscitados por ocasião da ressurreição de Jesus. Alguns santos. Por que não todos os santos? E esses que foram ressuscitados, não sei qual foi o critério divino para isso acontecer, mas eles estão no céu, ou junto com Enoque, Moisés e Elias, ou não? Muito boa essa pergunta. Aqui realmente, querido telespectador ou ouvinte, aqui foi uma ressurreição parcial, não foi total, porque de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, a ressurreição total dos justos ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Então aqui foi uma ressurreição parcial com um propósito muito importante, com um propósito bem definido. Eu vou ler para você os versos 52 e 53. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Uma observação, na Bíblia, santo não é uma pessoa que nunca pecou, é um crente convertido, uma pessoa que se converte a Deus. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, qual era o objetivo? Quando Cristo ressuscitou, algumas pessoas ressuscitaram com ele para que elas fossem até a cidade de Jerusalém e dessem testemunho da ressurreição do Salvador. Então eles foram repórteres de Deus para levar a notícia de que Jesus havia ressuscitado.
E além disso, aquelas pessoas que ressuscitaram puderam, assim como elas ressuscitaram e eram conhecidas daquelas pessoas de Jerusalém, então elas puderam realmente ser uma prova viva de que Cristo havia ressuscitado. Agora, para onde foram essas pessoas? Nós temos uma referência interessante em Efésios 4, 8 e 9. Eu vou ler para você como está na Nova Versão Internacional, porque aqui o texto fica mais claro. Esse grupo de pessoas que ressuscitou com Cristo, ele foi para o céu como esse grupo foi um troféu de Jesus, da vitória dele sobre a morte. E aí Efésios 4, 8 e 9 diz o seguinte: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, ou seja, prisioneiros que estavam na morte, e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Perceba que o texto diz que Cristo levou com ele para o céu alguns prisioneiros, ou seja, os que estavam presos na morte. Então nós temos aqui uma referência interessante que nos mostra que realmente aquele grupo especial que foram repórteres de Jesus para falar da ressurreição dele, foram para o céu com Cristo. Agora aqui tem uma observação muito interessante que eu gostaria de fazer antes de encerrar essa explicação. Perceba, querido telespectador e ouvinte, que para a pessoa ir para o céu, ela precisa ser ressuscitada. A ideia de que a pessoa morre e o espírito vai para algum lugar intermediário ou para o paraíso, ela não é bíblica. Porque todas as pessoas que foram para o céu viver lá, elas primeiro foram ressuscitadas ou foram em vida, né? Moisés foi ressuscitado. Essas pessoas foram ressuscitadas, de Mateus 27. Enoque e Elias foram em vida. Então, isso é uma observação importante. E para você se aprofundar nesse estudo, eu gostaria de lhe dar uma recomendação. Aqui tem um livro muito interessante. Imortalidade ou Ressurreição? Uma abordagem bíblica sobre a natureza e o destino eterno, do Dr. Samuel Bacchiocchi, né? Esse livro aqui seria muito importante para a sua análise, para você entender que as pessoas para irem para o céu, elas precisam ser o quê? Ressuscitadas. E aqui você pode fazer um estudo também sobre as palavras gregas e hebraicas para alma e espírito, tá? Tem um prefácio aqui do Dr. Clark Painok, que é um especialista no assunto, e você pode adquirir, a editora responsável é a Unaspress, Imprensa Universitária Adventista. Você não tem que ligar no horário comercial, né, DDD 19 3858 9055, ou o site unaspress com 2 S no final, .unasp.edu.br. Esse é o material mais completo que eu conheço para você estudar sobre a doutrina da imortalidade da alma ou da ressurreição dos mortos. Então eu recomendo esse material, vai ser muito útil para você. Muito bem, se você quiser aí o endereço completo para você adquirir esse livro, depois você manda um torpedinho SMS para a gente, que a gente responde para você aí, tá bom? Ótima dica, Tito. Porque a gente não consegue colocar o GC ali rápido, mas a gente pode mandar isso para você. Bom, temos aqui mais perguntas e mais perguntas chegando, não para de chegar. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar mandando os seus questionamentos. Já quero agradecer a sua participação, você, nosso irmão da Igreja Quadrangular, você, nosso irmão da Igreja Universal, que tem mandado as suas questões, da Assembleia de Deus, da Igreja Presbiteriana, nossos irmãos queridos da Igreja Batista, enfim, todas as denominações que estão participando deste programa. Afinal de contas, nós estamos aqui para aprender a Bíblia, não para discutir uma doutrina ou outra, mas sim o que a Palavra de Deus nos orienta. E todos nós aprendemos com o livro sagrado, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Portanto, não tenha preconceitos, mande a sua pergunta e ela vai estar na mira da verdade. Professor Leandro Quadros. Meu irmão. A questão é a seguinte, tenho uma dúvida com relação ao sábado da terra. Vocês podem me ajudar se deveríamos ainda deixar a terra descansar no 7º ano? Eu sou Evanildo e moro em Quitandinha, no Paraná. Olha aí, professor, a palavra de Deus lá no Velho Testamento falava, quando falava do sábado, falava também uma série de coisas com relação, inclusive, ao plantio da terra. Entende? Que deveria-se descansar no 7º ano
Exatamente. Como é que fica essa questão aí? Pois olha, essa orientação de Deus, se fosse seguida desde o princípio do mundo, com certeza o nosso planeta seria outra coisa, né? Desfrutaríamos de uma natureza muito mais bela, teríamos muito mais saúde, os alimentos seriam muito mais nutritivos, a terra seria seria muito mais saudável para o plantio. Então, infelizmente, isso não será possível na atual sociedade, porque nós estamos assim, num nível de pecado tão grande que as pessoas ignoram, né, as orientações de Deus. Então, nesse sistema capitalista no qual nos encontramos, né, o capitalismo esgota a natureza até o seu máximo e até o que ela não pode dar, e por isso a natureza reclama. Aí, erosões, enchentes, tsunamis e tudo mais. Então, o ano sabático era um ano importante que a cada 7 anos, não é? Os agricultores deixavam a terra descansar, crescia mato, crescia o que fosse, a terra descansava, recuperava, diríamos assim, suas forças, e aí no próximo plantio daria em dobro ou até mais, de modo que poderia se guardar suprimentos para o ano seguinte que a terra ficaria no descanso. Então é uma orientação divina que, se fosse seguida, com certeza traríamos muitos benefícios, né? Especialmente para a ecologia. Mas, infelizmente, no sistema capitalista no qual nos encontramos, precisamos individualmente, se isso for possível no nosso contexto, né, fazermos isso, porque coletivamente, nesse mundo em que vivemos, não será possível, infelizmente. Ok, professor, nós estamos apenas começando, ainda tem muito mais para nós aprendermos aqui da Palavra de Deus. Portanto, nós temos que ir para um breve intervalo. Aproveite o intervalo, mande a sua pergunta para a gente. Nosso SMS é 1291566972 e o nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade e o Twitter, Na Mira da Verdade. Aproveite o intervalo e escreva para a gente. A gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 33 minutos, estamos ao vivo para todo o Brasil. Esse é o programa Na Mira da Verdade, o seu programa de perguntas e respostas bíblicas. Pergunte o que você quiser e a Bíblia irá te responder. Bom, eu tenho aqui, professor Leandro Quadros, um questionamento interessante. Quem mandou foi a Fabiana, ela é de Jaú e ela pergunta o seguinte: me explique, por favor, esse negócio de cair na unção, repouso no Espírito. Isso é bíblico? Mas as pessoas vão caindo assim na igreja, e se não tiver ninguém para segurá-las? E por que isso não acontece em todas as denominações? Professor, o que é isso aí, essas manifestações que a gente tem visto na televisão, tal? O pessoal já começou a falar sobre isso e que tem muitas denominações religiosas hoje que tem esse tipo de coisa. E o porquê disso e se realmente o Espírito Santo faz as pessoas caírem no chão, como é que é? Olha, antes de eu explicar isso, eu quero fazer uma observação seguinte. Você que é um querido irmão, que acredita que é possível, sobre a influência do Espírito Santo, a pessoa cair no chão ou ter alguma manifestação assim, saiba que aqui no Na Mira da Verdade nós temos um profundo amor e respeito por você. Então isso que eu vou lhe apresentar agora é a posição bíblica, mas isso não significa que Deus não lhe ama ou que o programa está aqui para lhe acusar, tá bom? Agora, eu tenho como lhe garantir biblicamente que o Espírito Santo não derruba ninguém. E eu vou lhe mostrar 2 textos bíblicos, pelo menos, para fazermos esse contraste. Preste bem atenção, porque isso aqui vai ser importante para a sua vida. Eu vou ler, vamos fazer um contraste entre 2 textos. Marcos 9:18 é o primeiro. Vou abrir aqui Marcos 9:18.
E eu já vou abrir aqui uma segunda Bíblia para facilitarmos aqui a... Esse que eu vou ler aqui é Gálatas 5, 22 e 23. Olha a diferença. Quando o Espírito Santo está numa pessoa, como que ela reage? Vou ler Gálatas 5, 22 e 23 primeiro. Mas eis o fruto do Espírito, ou seja, o resultado dele na nossa vida. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, doçura, domínio de si. Então aqui diz que quando o Espírito Santo está em nós, a pessoa apresenta o quê? Domínio de si, domínio próprio. Ela é uma pessoa que pacífica. E aí, para reforçar isso, você vai em Efésios 4, 30 e 31, e é dito o seguinte: não contristeis, ou seja, não entristeça o Espírito Santo, com o qual Deus os marcou como um sinete para o dia da libertação. Qualquer amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós. Ou seja, o Espírito Santo é entristecido com gritaria. E aí você vai para 1 Coríntios 14, 33 e 40, e lá é dito que Deus, e o Espírito Santo é Deus, é um Deus de ordem e não um Deus de confusão. Contrastando esses textos sobre o Espírito Santo com Marcos 9, 18, você pode a princípio se chocar com isso, mas é importante você saber isso para a sua salvação. Marcos 9, 18 diz assim, verso 17, primeiro. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pediu aos seus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Você percebeu o contraste? Quem joga uma pessoa no chão é o demônio, não é o Espírito Santo. É o que a minha Bíblia está dizendo. O Espírito Santo, diz Gálatas 5, 22, faz a pessoa ser calma, pacífica, tranquila. Efésios 4, 31 diz que ele não gosta de gritaria. E 1 Coríntios 14, 33 e 40 mostra que ele é um Deus de ordem e não de confusão. E Marcos 9, 18 nos mostra que quem jogava uma pessoa no chão era um demônio que possuía um menino. Então eu posso lhe garantir, telespectador e amigo ouvinte, o Espírito Santo não joga ninguém no chão. Se alguém cai no chão, faz qualquer tipo de manifestação dessa, é pelo espírito do demônio, não é pelo Espírito Santo. Ok, professor. Eu queria agora apelar aí aos nossos amigos, apelar não, né? Dizer para você que acompanha o nosso programa aí, hoje você que está interagindo com a gente, talvez está assistindo a televisão aí com o seu tablet na mão e tudo mais, eu queria dizer que você pode acessar o nosso blog agora e ver todos os posts que são postados lá. Eu estou aqui com ele aberto, minha rede caiu, não estou conseguindo mostrar. Eu queria mostrar para vocês alguns posts que são colocados lá. Mas você que está conectado aí, você que está sempre aí antenado com a gente, entre agora lá no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, você vai ver aí a quantidade de assuntos. Tem um espacinho lá onde fala sobre apologia, que se você clicar lá, você vai ver temas interessantíssimos que vai te abrir a cabeça com relação aos mais diversos assuntos que são questionados na Palavra de Deus. Acesse lá, novotempo.com/Na Mira da Verdade e veja lá a quantidade de assuntos que nós colocamos para você aprender mais da Bíblia Sagrada. E lá você tem a chance também de solicitar um curso bíblico, que eu quero mostrar aqui para você, ó. Esse é o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, que você pode receber essa revista gratuitamente aí na sua casa. Basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver ali no lado direito que tem um espaço dizendo para você pedir a sua revista gratuitamente. É só você clicar lá, preencher os seus dados, seu endereço completo e você vai receber aí na sua casa esta belíssima revista Verdades para o Tempo do Fim, um curso bíblico fantástico para você aprender mais da Bíblia. Mais de 70 mil pessoas já solicitaram esse curso bíblico aqui pelo programa Na Mira da Verdade. Então, não perca tempo não.
Talvez você ainda não pediu o seu curso bíblico. O link você encontra também no nosso Twitter. É só você entrar no nosso Twitter, você vai ver o link e você pode pedir agora mesmo. E é gratuito, hein? Você não vai pagar nada. É um presente da gente para você. Interaja com a gente. Enquanto você está assistindo o programa, veja lá o nosso blog, mande a sua pergunta que eu recebo aqui na hora. Como essa que eu vou colocar na mira. Essa pergunta é da Bruna, do Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte: no capítulo de Hebreus 6, do versos 4 até o 6, a Bíblia fala que não adianta procurar trazer as pessoas para Deus se estas já foram de Deus e se revoltaram contra Ele. Agora, a pergunta dela é a seguinte: então, não devemos continuar pregando para elas se arrependerem dos seus maus caminhos? Devemos continuar tendo fé de que elas vão se arrepender um dia ou não? Professor, como é que é esse texto aí de Hebreus 6, 4 a 6, que diz que a pessoa que saiu dos caminhos de Deus, não adianta mais a gente pregar para ela porque não tem mais volta? Pois olha, Tito, esse texto, amigo Tito e amiga Bruna, fez com que muitas igrejas, bem no passado, fechassem as portas para qualquer indivíduo que tivesse se apostatado, abandonado a fé, porque com base nesse texto, muitas igrejas acreditavam realmente, Tito, que a pessoa não podia mais voltar para Deus. Eu vou ler Hebreus 6, 4 a 6, e aí vou mostrar o contexto dos versículos para nós o entendermos e percebermos que, na verdade, não é isso que Deus está dizendo, de que a pessoa que se apostatou não pode mais voltar para Cristo. Então, Hebreus 6, 4 a 6 diz assim: ora, para aqueles que foram uma vez iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Se você ler esse verso isoladamente, realmente, nossa, a pessoa que um dia conheceu o Evangelho e saiu, não tem mais volta para ela. Só que nós precisamos entender um versículo não apenas isolando, não devemos entender um versículo isolando do seu contexto, mas muitas vezes precisamos analisar um contexto mais amplo do capítulo ou do versículo para compreendermos a mensagem que o autor quer nos transmitir. Para você entender Hebreus 6, 4 a 6, querido telespectador, querido ouvinte, é importante você ler Hebreus 10, 26 até o 31. Hebreus 10, 26 a 31 nos mostra em que circunstância uma pessoa não tem mais volta. E eu vou ler para você só o versículo 26 e o 27, depois você lê o restante em casa. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. O tipo de apostasia para a qual não há mais volta é aquela em que a pessoa peca deliberadamente, ou seja, a pessoa se afastou de Deus e faz do pecado um estilo de vida. Ela endurece tanto o coração para Deus que ela não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo na consciência dela, dizendo assim: filho, faça isso, filha, não faça mais isso. Então, o pecado para o qual não há perdão, além do pecado imperdoável mencionado por Jesus, em Mateus 12, 31 e 32, as pessoas que não recebem perdão dos seus pecados, ou seja, que não tem mais volta para elas, é essas que querem deliberadamente, conscientemente rejeitar a Deus, rejeitar a Jesus. E, portanto, se a pessoa se afastou dos caminhos de Deus, mas não se enquadra nessa característica aqui, ela ainda se preocupa com a sua salvação, ela pensa em um dia mudar de vida e melhorar. Volte para Cristo enquanto há tempo. Ele está de braços abertos, esperando você. Professor, muito bem, eu tenho uma perguntinha que essa é daquelas que a gente tem que colocar na mira da verdade, professor. Olha só o que esse torpedinho está perguntando para a gente aqui. Vocês guardam as doutrinas da Bíblia, certo?
Mas por que as mulheres da Igreja Adventista do Sétimo Dia usam calças e cortam o cabelo bem curto? Professor, a Bíblia fala alguma coisa sobre usar calça comprida, cortar o cabelo? O que a gente pode orientar aí o nosso telespectador? Ou se realmente muitas denominações religiosas estão sendo erradas em as mulheres usarem calça comprida, cortarem os seus cabelos? O que é isso daí? O que a Bíblia fala? Isso daí é uma lei, é uma doutrina? O que é? Como é que é? Como que é esse questionamento aqui? Aí o que acontece é o seguinte, nós precisamos, querido telespectador e ouvinte, primeiramente, não é só as mulheres da Igreja Adventista que usam calça e cortam o cabelo, né? De muitas outras igrejas fazem o mesmo. Cristãs de muitas outras igrejas fazem a mesma coisa. Agora, por quê? Nós precisamos na Bíblia fazermos uma diferença entre princípios e costumes culturais. Um princípio, ele é eterno e ele é dado de forma o quê? Universal. Um exemplo, o mandamento que orienta a guardarmos o sábado. Ele é um princípio por quê? Ele não foi dado apenas para o povo de Israel. Você vai em Isaías 56, 1 a 7, e você percebe que ele foi dado para todo ser humano. Então, como ele foi dado de forma universal, você percebe que é um princípio. A questão do não cortar o cabelo e de usar o véu em público, como lemos ali em, creio que é 1 Coríntios 11, deixa eu só achar o capítulo aqui para o nosso ouvinte e telespectador. A questão de cortar ou não o cabelo, né, e usar véu, você percebe que foi dado para uma localidade e que essa questão não é repetida, né, de forma universal, como se fosse um princípio. Então, você vê uma diferença entre princípio e costume. Agora, quando você entende o contexto cultural no qual Paulo escreveu 1 Coríntios 11, você percebe que Paulo não está condenando as irmãs, as mulheres que cortam seus cabelos. Por quê? Na cidade de Corinto, uma mulher que não usasse véu ou que cortasse o cabelo, ela era vista naquela sociedade como uma prostituta. Já no mesmo capítulo fala que o homem que usa o cabelo comprido, ele está o quê? Trazendo vergonha. Por quê? Porque na cidade de Corinto, o homem com cabelo comprido era visto como, né, uma pessoa que se entregava à homossexualidade. Só que nós sabemos que nos dias do Antigo Testamento, em Gênesis 38, 14 e 15, uma prostituta usava véu também. E percebemos em Números capítulo 6 que os homens usavam cabelo comprido. Então você percebeu? É uma questão de costume cultural e não princípio. Por quê? Enquanto que num período, num contexto histórico, era perfeitamente lícito um homem usar cabelo comprido e era natural tanto mulheres de bem quanto prostitutas usarem o véu, então isso não era uma preocupação para eles. Agora, na cidade de Corinto, naquela cultura grega, né, Paulo teve que dar essa orientação. Por quê? Porque se as mulheres não se adequassem a esse princípio, essa questão cultural, elas iam, por exemplo, falar do evangelho e as pessoas iam pensar assim, mas quem é essa prostituta de cabelo cortado ou sem véu para vir falar de Bíblia para mim? Então nós não podemos isolar um texto do seu contexto histórico, senão nós vamos criar doutrinas que não existem na Bíblia. E a questão da calça? Nós temos que procurar na Bíblia algum texto que proíba a mulher de usar calça comprida. Por quê? Qual é o princípio de vestimenta na Bíblia? 1 Timóteo 2, 9 e 10. Vou ler para nós esse texto. Temos que prestar atenção, queridos, no que a Bíblia diz, porque senão nós vamos encontrar coisas nela que não existem. Qual é o princípio de vestimenta para a mulher? Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. O princípio bíblico é o seguinte, que as mulheres se vistam com modéstia, decência e discrição. E que elas chamem mais atenção para si pelo seu comportamento do que para aquilo que elas vestem. Agora,
existem calças modestas e calças indecentes. Assim como existem saias modestas e saias indecentes. Nós não podemos encontrar na Bíblia, buscar na Bíblia aquilo que não existe. Agora, é claro, se você está numa cultura religiosa em que a mulher cristã é melhor diferenciada pelo uso da saia, então use a sua saia para ir na sua igreja. Agora, dizer que é obrigatório a mulher, em todas as suas circunstâncias, usar saia, isso não é bíblico. Por exemplo, se uma mulher for andar de bicicleta de saia, ela vai fazer mais mal do que bem. Vem um vento, sobe tudo para cima, e aí o que acontece? Então, use uma calça mais larguinha, mais modesta, mas que seja própria para aquela atividade. Uma mulher não pode fazer natação de saia. E vocês entenderam, irmãos? Então, nós temos que ler na Bíblia o que está ali, analisar o contexto histórico e termos o equilíbrio e interpretarmos a Bíblia corretamente. Certo? Então, se uma calça ou uma saia se enquadram nos princípios de modéstia cristã, isso é o que importa na Bíblia. Então, vamos à palavra de Deus, aceitemos como ela é, aceitemos a palavra como ela é, porque senão nós vamos criar um monte de doutrinas e esse é um dos porquês que existe em muitas igrejas. Cada um interpreta a Bíblia da sua maneira, ao invés de seguir as regras de interpretação, ir ao contexto histórico, ir ao contexto teológico, cultural, não é? Ao contexto bíblico. Se nós fizermos isso, nós vamos evitar muitos erros, muitos ensinamentos que não têm embasamento bíblico. Ok, professor, o nosso tempo corre contra a gente. A gente tem ainda muitas e muitas perguntas, não param de chegar aqui. Eu acho que já chegaram mais de 300 ou 400 perguntas. Nossa. E a gente não consegue responder a todas. E eu fico angustiado aqui, mas eu quero te colocar na mira com os nossos amigos tuiteiros. Vamos lá, Olha, meu amigo. muita gente de plantão aqui. Eu queria dizer que o Vicenzo já está mandando uma pergunta aqui há um tempão. Já vou colocar sua pergunta, Vicenzo. Eu quero colocar a pergunta da Drakelp. A pergunta dela é o seguinte: por que no livro Seitas e Heresias a Igreja Adventista é considerada uma seita? Pois admiro muito a doutrina. Professor Leandro Quadros, a Igreja Adventista é uma seita? Esse é um questionamento que sempre aparece aqui na Novo Tempo e a gente precisa colocar isso para o nosso telespectador. Claro. É ou não é? E qual o problema de ser? Ou seja, é? Olha bem, querida telespectadora, a minha dissertação de mestrado que eu estou escrevendo sobre a orientação do Dr. Alberto Tim, um grande amigo, eu estou abordando exatamente isso. E eu estou percebendo, ao analisar a literatura apologética brasileira, que os críticos do Adventismo dão cada bola fora, assim, que é impressionante. Por exemplo, esse livro Seitas e Heresias, de J. Cabral, ali contém tanta distorção histórica e doutrinária sobre o Adventismo que, olha, é de se lamentar. Esse é um dos livros, tem muitos outros que eu estou analisando. Infelizmente, vergonhosamente, né, muitos críticos escrevem sobre o Adventismo sem saber. Agora, há poucos dias eu vi um livro novo, que eu não vou mencionar, é claro, o autor, não é? Que a pessoa que fez o prefácio desse livro falou assim: esse livro é fruto da mais acurada investigação sobre o Adventismo. De que jeito? O indivíduo que citou umas 4 ou 5 fontes primárias apenas e é uma acurada investigação, para vocês perceberem o nível do negócio. Então, que bom, amiga telespectadora, que você foi, diríamos assim, direto à fonte para saber o que é e o que não é. Por exemplo, o Adventismo não pode ser considerado uma seita no sentido negativo do termo, porque o Adventismo contém no seu corpo doutrinário crenças que são vitais para todo o cristianismo. Por exemplo, o Adventismo crê na volta de Jesus, na salvação por meio do Senhor Jesus, na divindade de Jesus, na divindade do Espírito Santo, na doutrina do juízo, na doutrina da Trindade, na encarnação de Cristo, na ressurreição do Salvador. Então, neste ponto, considerar o Adventismo uma seita, quem o faz é por desinformação. Agora, se o termo seita for aplicado ao Adventismo no sentido, diríamos assim, correto do termo, porque há um outro sentido para o termo, um grupo diferente dos demais. Aí tudo bem, porque o Adventismo tem algumas doutrinas distintivas que pertencem só ao Adventismo. Se você quiser saber mais sobre essas doutrinas, você pode
conhecer este livro aqui. Este livro vai lhe mostrar que muito do que os críticos falam do Adventismo é só bola fora. Então, o livro Questões sobre Doutrina, não é? Da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br é o site. Este livro vai lhe ajudar. Não é? Então, no sentido de doutrinas distintivas, tudo bem. Nós somos uma seita mesmo porque temos algumas doutrinas peculiares, mas que não ferem o cristianismo como um todo. E para finalizar, eu gostaria de lhe apresentar um texto para você utilizar nos seus estudos e quando alguém lhe disser que o Adventismo é uma seita. Mas parabéns por você estar procurando diretamente com o Adventista para saber a respeito da própria igreja dele. Você, minha irmã, está procedendo corretamente. Ao contrário dos críticos que escrevem sobre aquilo que ouviram falar e não conheceram de verdade. Em Atos 24:14, quando chamaram Paulo de herege ou de sectário, ele falou o seguinte: confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei e o que está escrito nos profetas. Fazemos nossas as palavras de Paulo. Neste caminho, a que chamam seita, é neste caminho que adoramos ao Deus de nossos pais, procurando obedecer tudo o que está na lei e nos escritos dos profetas. Então, se chamaram Paulo de sectário, vão chamar-nos também. E por isso, nos sentimos até orgulhosos em certos momentos de sermos chamados de sectários, porque assim como Paulo, somos chamados de seita por querermos fazer a vontade da palavra de Deus. Isso é um motivo de orgulho. Muito bem, professor. Ainda nós temos 2 minutinhos aqui e essa pergunta do Twitter eu quero colocar na mira da verdade. O Vicenzo, ele já tem mandado isso há muito tempo, várias vezes aqui, e agora a sua pergunta está na mira, Vicenzo. Se a Igreja Adventista do Sétimo Dia é o povo remanescente, por que nela não há 12 apóstolos, bispos ou profetas vivos, como antigamente? O que tem a ver essa questão aqui, professor? Se a Igreja Adventista é remanescente, por que deveria ter 12 apóstolos? Eu não entendi qual a pergunta do nosso amigo aqui. O que ele quer dizer com isso? Pois olha, realmente, querido telespectador e amigo Tito, não tem nada a ver mesmo. Por quê? Porque uma igreja é definida como remanescente não pela presença de apóstolos. O que a palavra remanescente significa? Restante. Então, se é um restante, é um pequeno grupo separado dos demais para uma mensagem específica. E não são só os adventistas que fazem parte da igreja de Deus. Os filhos de Deus, então, estão em todas as igrejas. Agora, uma igreja não é definida como remanescente pela presença de apóstolos. Como que ela é definida? Apocalipse 14:12. Então, você tem que ler Apocalipse 14:12 e o texto diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. E no Apocalipse 12:17, falando do remanescente, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante, ou remanescente, da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Aqui é dito que nos últimos dias, o remanescente não ia ser identificado pela presença dos apóstolos, porque já estão mortos. Mas o remanescente perseguido pelo dragão, pelo diabo, eles seriam identificados como obedecendo aos mandamentos de Deus e preservando o testemunho e a fé em Jesus. Então é isso que importa. Então a presença de apóstolos ou não, não tem nada a ver de acordo com o contexto bíblico. Muito bem, professor. Com isso, nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Eu estou aqui tweetando e dizendo para os nossos amigos do Twitter aí que logo depois que acabar aqui o programa ao vivo, nós vamos estar conectados com você pelo Twitter, pelo Twitchcast. Então, você que é twitteiro aí, entra lá no nosso Twitter, você vai ver um link e vai poder nos assistir aqui mais um pouquinho, tá bom? Então, professor, chegamos ao final aqui do nosso programa ao vivo e mais uma vez eu agradeço a você pelas belíssimas respostas baseadas na Palavra de Deus e a gente se encontra na quinta-feira pelo Twitter e também terça-feira que vem às 9 da noite, é isso? É isso, meu amigo. Obrigado, amigo. Empenho de sempre caprichar para que o programa Na Mira da Verdade aconteça. Deus abençoe prazer, você. professor. Deus abençoe a toda a nossa equipe, né, que nos possibilita também apresentarmos o programa. Um abraço a você, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. Um abraço a você, telespectador da TV Novo Tempo. E nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a palavra de Deus terá a coragem de lhe responder. E lembre-se aqui no nosso programa, o seu questionamento, a sua dúvida, a sua pergunta sempre vai estar
na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!